Em discurso na tribuna da Câmara, o deputado delegado Paulo Bilinski explicou o grau de ilegalidade atingido pelo governo Lula ao emitir decretos sem qualquer lastro legal, chegando a criar crime por meio de portaria. O deputado classificou os decretos como uma atitude golpista. Ele disse: "Eu vim aqui hoje para denunciar uma atitude golpista do governo Lula, a tentativa de criminalizar o direito à legítima defesa no Brasil." O deputado explicou que a portaria número 299 do ministro da Justiça de Lula obriga cidadãos que têm armas em situação legal a realizarem um novo cadastro não previsto em lei. Bilinski disse: "O objetivo desse recadastramento é criminalizar o cidadão de bem. Criminalizar o cidadão de bem é o arrepio da Constituição, contrariando o princípio da legalidade, contrariando a existência de lei. Expliquem-me como é possível, existindo uma lei aprovada pelo parlamento, essa mesma lei ser tripudiada por uma portaria, um pedaço de papel de pão. Isso é um absurdo." O deputado explicou que a portaria viola um dos princípios mais básicos de qualquer direito, o princípio da legalidade. Ele disse: "Esse é o governo Lula que impõe pena de posse ilegal de arma de fogo para o cidadão que não realizar o recadastramento. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Isso está sendo violado, isso é uma tentativa golpista de destruir o direito à legítima defesa no Brasil." O princípio da legalidade, assim como outros princípios basilares do direito, vem sendo completamente ignorado no Brasil em inquéritos ilegais conduzidos nas cortes superiores. Medidas cautelares são aplicadas contra cidadãos que não têm foro privilegiado em decisões que são baseadas em decisões anteriores, muitas vezes em total desconformidade com o ordenamento jurídico. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. A mídia internacional vem denunciando repetidamente as violações de direitos perpetradas pelo ministro. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confisco de propriedade, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já se arrasta há mais de 1 ano e meio, chegando ao seu terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que retira o sustento de famílias e empresas. Há mais de 19 meses,
todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, meus colegas deputados, eu venho aqui hoje para denunciar uma atitude golpista do governo Lula. A tentativa de criminalizar o direito à legítima defesa no Brasil. Senhores, o ministro editou uma portaria de número 299. Essa portaria tem por objetivo forçar 1 milhão de brasileiros a recadastrarem suas armas que hoje estão de acordo com a lei, cadastradas no Sinarme ou no Sigma. Essa portaria obriga os brasileiros, os atiradores, a recadastrarem suas armas no sistema da Polícia Federal. Armas que foram cumprindo com os requisitos legais cadastradas no Sigma. Senhor presidente, deputados, o objetivo desse recadastramento é criminalizar o cidadão de bem. Criminalizar o cidadão de bem ao arrepio da Constituição, contrariando o princípio da legalidade, contrariando a existência de lei. Me expliquem como é possível, existindo uma lei aprovada pelo Parlamento, essa mesma lei ser tripudiada por uma portaria, um pedaço de papel de pão. Isso é um absurdo. Esse é o governo Lula, que impõe pena de posse ilegal de arma de fogo para o cidadão que não realizar o recadastramento. Não existe crime sem lei anterior que o defina. E isso está sendo violado. Isso é uma tentativa golpista de destruir o direito à legítima defesa no Brasil. Não devemos recadastrar nossas armas. Se o governo quer ter acesso a essa documentação, se ele quer ter acesso ao cadastro que já existe, ele deve seguir a norma. Já existe portaria conjunta entre o Exército Brasileiro e a Polícia Federal, cedendo as informações do Sigma para o Sinarme. Não existe condição de segurança para o recadastramento. Não existe como o atirador sair da casa dele com uma arma de calibre restrito, desarmado, sem condição de segurança, ir até a Polícia Federal para realizar uma prova de vida de uma arma. E para encerrar, senhor presidente, a atitude golpista do governo Lula fica clara quando nós percebemos que o recadastramento é imposto. Concluir, deputado. Fica clara a atitude golpista do governo Lula quando ele diz que somente as armas compradas a partir de 2019 é que tem que ser recadastradas. Ou seja, você, cidadão de bem, que quando tomou ciência de que poderia proteger a sua família, adquiriu uma arma, você vai ficar agora desarmado. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Com a palavra o deputado Tadeu. Engraçado, né, André Fernandes? O deputado falou ali que teve uma tentativa de golpe, um atentado contra a democracia, algo gravíssimo. Mas ele não assina a CPMI para a gente investigar aqui, Alberto Fraga, esses fatos de 8 de janeiro. E pior ainda, o líder deles, que eles dizem que é limpinho, ainda botou sigilo nas câmeras sobre a invasão do 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto. O PT é o seguinte: petista, quando não está roubando, está mentindo. Isso daí não tem como negar. Mas eu vim aqui, senhor presidente, para falar um pouquinho, para desmascarar mais uma vez um falso discurso com relação às armas de fogo. Vocês sabem como é que
fez, delegado Caveira, para tirar as armas de judeus? Ele falou o seguinte: o Hitler falava para os judeus assim: quer ter arma de fogo? É só seguir a lei que você vai ter arma de fogo. Aí o que o judeu fazia, Coronel Crisóstomo? Ia lá, cumpria os requisitos objetivos, né, idade mínima, aí chegava lá no delegado federal nazista e falava: delegado, eu quero uma arma de fogo. O delegado olhava, era judeu, ele, não tem efetiva necessidade. É um critério subjetivo, o que é efetiva necessidade para mim, de repente não é para você, e assim por diante. E pasmem só, a nossa lei aqui, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, delegado Eder Mauro, trata exatamente da mesma coisa, ou seja, é uma lei por quê? Porque mais uma vez na prática a gente vê que com o desarmamento a população, Beltrão, ficou mais à mercê de bandidos e o número de homicídios sempre foi maior no Brasil desarmado do que no Brasil com armas de Bolsonaro. Só para finalizar aqui, dados de 2019 do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança, do professor Fabrício Rebelo. 2019 não foi uma simples variação no número de homicídios, foi a maior queda da história deste país em número de assassinatos, menos 22,9%. Aí eu indago o ministro da Justiça, Flávio Dino: quem o senhor acha que engana dizendo que vai proteger as pessoas com mais desarmamento? E vem com a balela de recadastramento. Eu não vou recadastrar as minhas armas, porque essa é uma ordem ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. A lei fala para eu cadastrar minha arma no Exército, e ela assim está. Não temos que fazer o recadastramento, porque o passo seguinte vai ser o confisco dessas armas. E o delegado federal, no Fantástico, ainda me dá um mole. Chega lá, Julia Zanata, e fala: não, se você cadastrar sua arma, a situação não vai ser tão ruim. Calma aí, cara. O cara tem arma registrada no Exército, o delegado Bilinski. Ele vai registrar na PF. E a situação dele ainda vai ser ruim. Ora, cabe a nós nos rebelarmos contra isso. Pedir mais 30 segundos para concluir, presidente. Para dizer que o Brasil virou notícia até nos Estados Unidos, no Wall Street Journal, o estudioso em armas John Lott Jr. cravou menos 34% homicídios no Brasil durante o governo Bolsonaro, com mais armas. Finalizo aqui convidando a todos, Cabo Gilão Amaral, para que amanhã, 9 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, o deputado que chegar lá terá a palavra. Obviamente, os deputados que não compartilharem da legítima defesa não terão palavra, mas 9 da manhã será dada a palavra a todos os deputados que quiserem falar a favor da legítima defesa do cidadão de bem. Se quiser defender bandido, pode fechar lá com cupincha no bonde do CPX, que aqui não vai ser bem-vindo não. Muito obrigado.